Olá, professores! Nós somos as PEC de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá, Lilian Scala e Thaís David, e conversaremos com vocês neste vídeo a respeito da sondagem. Bem, no mês de março, vocês receberão instruções sobre a sondagem de língua portuguesa. Naquele momento, nós tínhamos falado sobre a aplicação. Então, vamos agora para a parte 5. Quando analisamos a prática pedagógica de qualquer professor, vemos, por trás de suas ações, que há sempre um conjunto de ideias que as orientam, mesmo quando o professor não tem consciência dessas ideias, dessas concepções e dessas teorias. Elas sempre se fazem presentes. Antes de começar a falar da sondagem propriamente dita, nós vamos retomar algumas teorias. A primeira delas é a teoria empirista, na qual o processo de ensino é caracterizado por um investimento na cópia, na escrita sob ditado, na memorização pura e simples de palavras e sílabas, na utilização da memória de curto prazo para reconhecimento das famílias silábicas quando o professor toma a leitura. O processo de ensino é caracterizado, então, por um modelo conhecido como estímulo-resposta. Esse é o modelo típico da cartilha. A língua escrita é compreendida como uma transcrição da fala. O texto é considerado um acumulado de frases desconectadas entre si. O estudante é considerado um sujeito vazio e que vai para a escola e é preenchido pelos ensinamentos escolares. Esse modelo empirista supõe apenas a acumulação dos saberes ofertados pelo professor. O aluno precisa memorizar e fixar informações. O estudante faz a substituição de respostas erradas por respostas certas. É a típica educação bancária de que fala Paulo Freire. Nela, o estudante é considerado um ser passivo. E do outro lado, temos a teoria construtivista. A mente, sendo uma estrutura, tende a funcionar em equilíbrio, o que aumenta seu grau de organização interna e de adaptação ao meio. Entretanto, quando o equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis, o organismo se reestrutura, a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio. Para Piaget, esse processo reequilibrador, que ele chama de equilibração majorante, é um fator preponderante na evolução, no desenvolvimento mental, na aprendizagem e no aumento do conhecimento. Então, de acordo com a teoria construtivista, o professor é um importante mediador do processo ensino-aprendizagem. O estudante passa por estágios de aprendizagem, nos quais participa ativamente da construção de seu conhecimento. O equilíbrio surge quando o indivíduo organiza o conhecimento adquirido. Os ambientes ocasionam oportunidades de interação entre o sujeito e objeto, gerando desequilíbrios, conflitos. A assimilação ocorre quando novas experiências ou informações são introduzidas na estrutura cognitiva do estudante, pois o organismo se reestrutura a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio. A acomodação acontece quando a criança modifica as estruturas cognitivas para enfrentar o novo. E, de acordo com Piaget, a aprendizagem se configura quando há esta acomodação. O construtivismo prevê que o conhecimento não é concebido como uma cópia do real, incorporado diretamente pelo sujeito. Ele pressupõe uma atividade por parte de quem aprende, que organiza e integra os novos conhecimentos aos já existentes. Isso vale tanto para o aluno quanto para o professor em processo de transformação. Então, segundo a posição construtivista, o conhecimento não é a cópia da realidade, mas sim uma construção do ser humano. E baseado no construtivismo, vamos apresentar agora as hipóteses do sistema de escrita alfabético, que é a teoria desenvolvida por Anna Teberoski e Emília Ferreiro. Então agora eu passarei a palavra a Lilian, que falará de uma dessas hipóteses. Falaremos agora da hipótese silábica alfabética. Para isso, selecionamos algumas sondagens dentre as que nos foram encaminhadas, a fim de elucidar cada hipótese. Nesta hipótese, como podemos observar no exemplo deste estudante, a escrita varia ora entre a sílaba completa, ora com apenas uma letra, como na palavra gelatina.
na qual a letra G representa a sílaba G e na palavra paçoca, o K representa a sílaba K. Também é possível verificar a estabilidade na escrita, ou seja, sempre que o estudante repete a escrita de uma palavra, ela se apresenta da mesma forma, como observamos em paçoca. Daí a importância de ditar a frase contendo uma das palavras da lista, a fim de verificar se há ou não a presença desta estabilidade, característica da escrita silábica alfabética. Por isso, o estudante precisa ampliar o repertório de sílabas, diferenciando-as de fonemas. Na sondagem deste estudante, também observamos o recheio gráfico, que é a inserção de letras aleatórias, para a paçoca, onde ele registra a letra E e U para completar a sílaba que o estudante desconhece, no caso, a sílaba SO. A variação na escrita, ora com a sílaba da maneira convencional, na palavra gelatina, G, ti e na, ora com uma única letra, A, para a sílaba lá, tão comum a esta hipótese de escrita. Por isso, o estudante precisa ampliar o seu repertório de sílabas e de fonemas que formam essas sílabas. No caso deste exemplo que vemos na tela, se considerássemos na análise da sondagem apenas as palavras, poderíamos entender que a estudante encontra-se na fase alfabética. Porém, quando analisamos a frase, observamos muita instabilidade na escrita, pois ora registra o fonema solto, ora a sílaba completa. Quando observamos, por exemplo, a palavra mel, vemos que sobra uma letra que a estudante despreza na hora da leitura. Tudo isso nos faz refletir que esta estudante encontra-se, então, na fase silábica alfabética. E o que ela precisa saber é construir os critérios de correspondência entre a quantidade de fonemas, letras e sílabas que cada palavra possui. E neste exemplo do estudante da tela, nós conseguimos observar que ele já conhece a correspondência entre a letra bastão e a letra cursiva. Então, o que o estudante precisa saber é compreender a segmentação entre as palavras de uma frase, pois, como podemos observar, registrou as palavras comer e paçoca na frase juntas. Agora daremos algumas sugestões de elaboração de atividades que têm como intuito principal ofertar ao estudante a possibilidade de avançar em seu aprendizado e de construir novos saberes, sem que isso se baseie em folhas de atividades avulsas e desconexas daquilo que os demais estudantes da turma estão aprendendo. Primeiramente, é fundamental modelizar a leitura para todos os estudantes. Afinal, os eixos de leitura e escuta e de oralidade são fundamentais para o ensino da língua. De acordo com a pesquisa mais recente do Instituto ProLivro, que é de 2022, intitulada Retratos de Leitura no Brasil, 56% dos paulistas interessados em leitura desenvolveram esse hábito por influência de um bom professor. Pesquisadores que são referência na educação brasileira, como Zilberman e Lajolo, por exemplo, apontam em suas pesquisas que a leitura aumenta as possibilidades de interação social, uma vez que potencializa o desenvolvimento tanto da linguagem oral quanto da escrita e do desenvolvimento do pensamento intelectual, trabalhando diversas áreas do cérebro e desenvolvendo a imaginação, a criatividade e a criticidade, rumo à formação de um estudante protagonista, capaz de realizar escolhas de forma mais consciente e assertiva. A leitura tornou-se hoje uma ferramenta indispensável à vida em sociedade, a qual, por sua vez, abre as janelas do mundo para o ser humano. Assim, é importante, conforme vemos na tela, modelizar a leitura em voz alta, tanto pelo professor quanto por outros colegas, propiciar contato com a leitura escrita, levando o estudante a refletir sobre o uso da língua escrita e sobre a função social do gênero textual estudado, mesmo que em seu registro, tal como nos modelos que a Lília apresentou nas telas anteriores, ele ainda não faça a escrita de maneira convencional. Tal como nos itens anteriores, é imprescindível que o estudante tenha o máximo de contato com a língua escrita. Assim, é fundamental manter uma cópia do alfabeto ao alcance do estudante para que consulte sempre que necessário. É importante que seja confeccionado em letra bastão maiúscula.
Outro recurso interessante é o uso do alfabeto móvel em letra bastão maiúscula, que consiste em letras do alfabeto em quantidade suficiente para que o estudante possa montar palavras. O estudante pode ser estimulado a localizar letras de determinada palavra trabalhada na aula. É importante que o alfabeto móvel seja um recurso sempre à mão para o desenvolvimento de diversas atividades. Explorar e manusear as letras do alfabeto, compor e decompor palavras em um contexto significativo, analisando a formação das sílabas. Para esse tipo de atividade, podem ser selecionadas palavras ou algumas expressões do gênero textual explorado com toda a turma. Se for, por exemplo, uma notícia de jornal, pode-se explorar a manchete. Pode-se também trabalhar com palavras que gerem conflitos. Para isso, é interessante propor cruzadinhas sem bancos de palavras, contendo apenas os espaços a serem preenchidos e as imagens correspondentes a esses espaços. Esse tipo de atividade é bastante desafiadora, pois o fato de já apresentar a quantidade de espaços faz com que o aluno saiba a quantidade de letras que serão necessárias para compor cada palavra. Esse tipo de atividade levará o estudante a refletir sobre os fonemas que formam as sílabas. As palavras a serem usadas na cruzadinha também podem ser extraídas do gênero textual que está sendo estudado por toda a turma. É importante estimular o estudante a escrever pequenos textos utilizando o alfabeto móvel, ofertando as letras exatas do que se propôs para que ele escreva. Esse tipo de atividade também pode ser feita com poemas curtos, com frases, com manchetes de jornais, entre outros exemplos, a depender do gênero textual estudado pela turma, sempre relacionando ao currículo e aos temas estudados pelos demais estudantes. É fundamental que o estudante esteja inserido nas temáticas, discussões e demais atividades que a turma desenvolve. Por isso, é necessário sempre ofertar ao estudante a oportunidade de ler e de escrever, adaptando atividades e levando em consideração os textos e temas trabalhados com os demais estudantes da turma, enfatizando a função social dos gêneros em questão. Obrigada, professores. Esperamos que as sugestões possam ajudá-los a fazer as adaptações necessárias para cada estudante. E gostaria agora de, em meu nome e em nome da Lilian, agradecer a equipe de anos iniciais que muito nos ajudou na elaboração deste material. Segue aqui a referência bibliográfica e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!